Começando mais um Giro NBA. E aí, meus consagradinhos e minhas consagradinhas, tudo bem com vocês? Estão gostando do que está acontecendo no play-in até o momento? Hoje o vídeo vai ser um breve resumo, breves comentários acerca dos dois primeiros jogos que nós tivemos no dia de ontem, no dia 15 de abril, ou seja, os jogos Atlanta Hawks e Orlando Magic, Golden State Warriors e Memphis Grizzlies, tá bom? O que eu achei, o que foi, o que aconteceu e etc. Bem, no primeiro jogo da noite que nós tivemos, entre Atlanta e Orlando, na minha opinião, foi um pouco o resultado foi um pouco surpreendente, até por causa da imposição que houve, num geral, entre a equipe do Orlando Magic para a equipe do Atlanta Hawks. Eu não esperava de verdade que a equipe do Orlando Magic fosse passar o carro da forma que ela passou, para falar bem a verdade. Não que assim, Vinícius, eu não acreditava que o Orlando Magic poderia vencer. Não, pode acontecer. O basquete ele pode muita coisa, né? Vamos falar dessa maneira, principalmente por ser um jogo único. Mas eu acredito que essa diferença de placar, principalmente, foi uma das principais coisas que me chamou muito a atenção. Vamos até trazer aqui, ó, a análise, vamos falar aqui de algumas estatísticas, etc, que nós tivemos no jogo. Ó, se você for acompanhar, por exemplo, o gráfico, esse gráfico, né, ele mostra se houve algum momento onde uma equipe passou, se destacou na pontuação, etc. E se você for olhar, ó, o Atlanta Hawks, ele só consegue, de certa maneira, disputar ali a liderança do placar no início do primeiro quarto, basicamente, até metade do primeiro quarto, porque depois, ó, o Orlando Magic, que é o traço em azul, ele deslancha e vai embora. E aí o único momento onde o Atlanta Hawks consegue chegar próximo é lá no final do terceiro quarto, onde a diferença ficou ali em 5 pontos, 3 pontos de um pro outro. E depois, cara, o Orlando Magic volta e deslancha de novo na frente. Ó. Em questão de estatísticas médias, vamos falar assim, de pontuação por quarto, Orlando Magic 32, 29, o pior foi o terceiro quarto com 18, só que daí ele compensa no último fazendo 41 pontos, no final das contas 120 a 95, e é que nem eu mencionei, uma coisa que já, assim, era esperado, a defesa do Orlando Magic, a melhor defesa da NBA, que nem eu tinha mencionado no vídeo entre a análise entre Orlando e Atlanta. Ou seja, eles conseguem segurar o quinto melhor ataque da NBA, fazendo com que eles pontuem menos do que a média deles. Só que, ofensivamente, o Orlando Magic foi muito eficiente. Principalmente o banco de reservas. Para vocês terem uma noção, aqui de jogador para jogador, vamos falar dessa maneira. Deixa eu pegar aqui a ficha técnica dos jogadores. Para vocês terem uma noção de disparidade em relação a plus-minus principalmente, aqui no time do Atlanta Hawks, se você for perceber, o melhor plus-minus da partida foi do Mohamed Gueye, que teve um plus-minus de mais 2. O cestinha da equipe, que foi o Trae Young, com 28 pontos, teve um plus-minus de menos 22. Para vocês terem uma noção de como houve disparidade entre o desempenho das equipes. Em comparação com a equipe do Orlando Magic, para vocês terem um ponto, né, de referência, ó, aqui, ó, os reservas da equipe do Orlando Magic teve o Cole Anthony com 26 pontos, teve um plus-minus de mais 32. O Anthony Black com 16 pontos teve um plus-minus de mais 34. E isso, banco de reservas, tá bom, pessoal? Teve jogadores aqui que tiveram um plus-minus negativo, como, por exemplo, o Corey Joseph com menos 12, quem teve os Caldwell Pope com menos 13, só que daí também para compensar entre os titulares, o Paulo Banchero mais 18, Franz Wagner mais 14 e o Wendell Carter Jr. com mais 28. Então, assim, surpreendente, o Orlando Magic fez o fator casa ser preponderante, jogou muita bola, Trae Young no final da partida foi lá, foi ejetado, entregou o jogo. Tudo bem que o jogo já estava perdido, já estava ali do meio para o final do último quarto, mas me surpreendeu o placar. Eu achava que se o Orlando Magic fosse passar, ia passar de uma maneira um pouco mais apertada, porque você tem um ataque que não era tão produtivo, produziu muito mais do que eles produziam em média, e defensivamente também foram muito melhores, porque eles conseguiram fazer com que a equipe adversária fizesse bem menos pontos do que eles permitem, né, que a média era 105 pontos. Então, assim, parabéns para o Orlando Magic, agora o Orlando, ele
passa de fase, vai direto enfrentar o Boston Celtics. E agora o bicho pega. E o Atlanta Hawks, ele vai jogar na outra repescagem do play-in e ele vai enfrentar o vencedor entre Miami Heat e Chicago Bulls. Vamos ver o que pode acontecer, tendo em vista que esse jogo entre Miami Heat e Chicago Bulls vai ser hoje. Parabéns ao Orlando Magic, surpreendente para falar bem a verdade, principalmente da forma que foi. Foi literalmente assim Nossa, eles passaram o trator em cima do Atlanta Hawks e já era. Partindo para o segundo jogo da noite, que foi entre Memphis Grizzlies e Golden State Warriors, aqui nós tivemos um jogo interessante. Aqui o jogo foi consideravelmente bom. Final da partida, 121-116. Num certo momento, eu acreditava que a partida iria ser fácil também, que nem foi Orlando Magic e Atlanta Hawks. Porque ali mais ou menos na metade do segundo quarto, a equipe do Golden State Warriors conseguiu abrir uma vantagem de 20 pontos. E aí conseguiu ir administrando essa diferença, só que no início do quarto, principalmente porque o Golden State Warriors teve que tirar o Draymond Green por causa de faltas, né? Ele estava com 4 faltas já no jogo e se ele continuasse daquela maneira ele iria ser ejetado. A equipe do Memphis Grizzlies começou a ter um melhor ritmo de jogo e começou a tirar a diferença. Uma coisa que complicou também, na minha opinião, no ataque do Memphis Grizzlies foi, durante um bom tempo, não ter o Ja Morant dentro de quadra, porque foi num chute, né, numa pontuação que ele realizou na hora de pousar. Ele pousa em cima do pé do jogador do Golden State Warriors e torce o tornozelo. E assim, pelo que pareceu, foi uma torção meio que grave, vamos falar dessa maneira, porque ele volta pro jogo, ele joga no sacrifício, meio que ele manquitolando, vamos falar assim, meio que tá fundo, tá raso, ele vai lá, se esforça, faz uma pontuação e etc. Mas não conseguiu mais jogar na imposição física que ele tem, velocidade, explosão e etc. que normalmente ele tem. Uma coisa que eu achei que ia acontecer, que aconteceu, na verdade, mas no final das contas pareceu que não foi tão determinante assim, foi a questão de domínio dentro do garrafão da equipe do Memphis Grizzlies. Se você for pegar em estatísticas, realmente o Memphis Grizzlies pegou mais rebotes, 50-39. Entretanto, eu achava que essa situação de pegar mais rebotes e segundas chances, principalmente em rebotes ofensivos, iria fazer com que a equipe tivesse um domínio maior. Que era, na minha opinião, aonde o jogo ele teria que acontecer do Memphis Grizzlies em relação ao Golden State Warriors. Mesmo a equipe do Memphis pegando mais rebotes, na minha opinião, ela não conseguiu fazer com que isso se convertesse em pontuação no geral. Tá? Tanto que se você for pegar aqui a ficha, você tem como principal reboteiro da equipe do Memphis o Zach Edey, obviamente, o jogador mais alto em quadra, com 17 rebotes. Tá? Mas ainda assim, essa diferença, essa imposição física dentro do garrafão que eu achei que iria ser um ponto positivo para a equipe do Golden State Warriors, para a equipe do Memphis Grizzlies, não foi o que aconteceu, infelizmente. Mas foi uma ótima partida no final das contas. O Golden State Warriors ele começa muito bem, ele mantém um bom equilíbrio, né? 31 pontos, 36, 27, 27. O Memphis 25, 30, 36, 25. Entretanto, o fator casa para Golden State também fez a diferença. E aí, se a gente for pegar as fichas, para você verificar, né, como o time do Memphis ele é muito mais equilibrado ofensivamente nessa partida, vamos dizer dessa maneira. Se você for pegar os titulares desse jogo, deixa eu até colocar um pouquinho mais para cá aqui minha câmera, vou colocar ela aqui no meio para ficar mais fácil a visualização. Se você for pegar dos 5 titulares, somente um titular do Memphis Grizzlies não passou de 10 pontos. Para vocês terem uma noção, Jaren Jackson Jr., 18 pontos, Zach Edey, 14 pontos, Ja Morant, 22 pontos, Desmond Bane, cestinha, com 30 pontos. O único que não passou de 10 foi o Scottie Pippen, com 9. Tem até reserva aqui, ó, que nem o Santi Aldama, ele conseguiu fazer 14 pontos na partida. Agora, então assim, foi uma equipe que distribuiu mais a bola para mais jogadores pontuarem. Agora, se você for pegar do lado do Golden State, o jogo ele foi extremamente passado na mão do Jimmy Butler e do Stephen Curry. Tanto que para vocês terem uma noção, ó, Jimmy Butler, 38 pontos. E Stephen Curry, 37. Foram os únicos dois titulares a passar de 10 pontos na partida. Porque ó, você pega o Draymond Green, 4 pontos. Você pega o Moses Moody, 9 pontos. Brandon Podziemski, 3 pontos. E aí você tem dois reservas que passaram de 10 pontos, que foi o Quentin Post, com 10, e o Gary Payton II, com 12. Mas assim,
num geral você percebe essa dependência de 2 jogadores somente, que é o Jimmy Butler e o Stephen Curry. Ok, nesse jogo funcionou, nesse jogo deu bom. Entretanto, agora passando para um playoff, e onde o Golden State Warriors vai enfrentar o Houston Rockets, será que essa sistemática de jogo vai funcionar contra outras equipes mais qualificadas? Tudo bem, o Memphis Grizzlies ele tinha ótimas estatísticas, mas não conseguiu ter esse tanto assim de imposição no jogo. Agora, jogando contra o Houston Rockets, segundo colocado na Conferência Oeste, teve uma campanha muito mais consolidada, uma campanha muito mais sólida, vamos falar dessa maneira. Será que o Golden State Warriors vai conseguir, dessa maneira, passar nessa melhor de 7, por exemplo? Vamos verificar. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Tamo junto e até a próxima.